depois que eu saí, eu analisei. Mas a história da Edilene foi o seguinte. Na Natana, na eliminação lá na zona de risco, eu sentei e olhei a baronesa com a coroa na cabeça. Quando eu entrei na vila, eu vi a Edilene de Coroa. Porque ela tinha patroa. Mas eu não sabia. Tá, eu pensei que ela... Não, só soube depois. Eu não conhecia a Edilene. Eu sabia também não, né? Aí eu entrei e vi pensei que era princesa. Aí eu falei assim, nossa, que legal. A confusão das coroas. Aí eu falei, nossa, uma princesa. Aí ela... Não, é por causa do meu emoji, porque eu sou das patroas, tentou explicar a história dela, mas eu não entendi a história, porque até então eu não conhecia, não tinha acompanhado, e ficou por isso mesmo. Então eu gravei naquela cena na entrada da vila. Porque a vila ali é muito importante quando você chega ali na vila. Porque quando você chega, você tem que fazer um network assim, ó. Tem. Porque você não sabe quem vai pegar. Eu sinto isso muito rápida. Quando eu já vi aqueles negocinhos assim, falei, já vai ter uma dinâmica com não sei o quê. Já vão estabelecer casa, aí grupo, eu já sou. Inclusive, já mentalizei na Casa Azul. Falei, quero ficar na Casa Azul, quero ficar não sei o quê. E aí eu fui falando. Aí eu não falei com a baronesa, mas teve uma situação que ficávamos ficando perto. E a minha mãe me ensinou assim, quando você está perto de uma pessoa, você tem que cumprimentar por educação. Lógico. E aí eu cumprimentei ela por educação. Aí ela pegou e falou assim, ai, tudo bem. Eu falei assim, aí eu virei pra ela e falei assim, ó, o que foi lá no Power? Foi lá no Power, ficou lá, acabou. Aí ela achou... Eu falei que ficou lá no Power, mas eu não disse que a gente podia arrumar uma treta lá na vila também, né? Eu não falei isso, né? Eu falei que ficou lá no Power, mas que a gente podia continuar ali outra treta na vila. Sim. Mas ela... Na cabeça dela ficou tudo certo, tá tudo bem. E aí eu dei vazão e tal, e falei, vou segurar um pouco, porque eu sabia que eu já não queria chegar na vila ali também causando, né? Sim. A gente precisava se interagir. Aí teve a dinâmica, distribuído, fui para casa, cheguei nas casas. E eu, no começo, na primeira semana ali, nos primeiros dias, né? A gente fala primeira semana, parece que você ficou um ano lá. Verdade, essa é a verdade. 18 Mas dias, nos primeiros dias... eu fiquei mais... porque, assim, a minha imunidade baixou, o ritmo foi outro. Então, eu acabei ficando um pouco resfriada por conta do ar-condicionado. Mas nada que não fugisse do controle. No suporte, temos um suporte maravilhoso, uma equipe maravilhosa, estão super assistidos, todo mundo assistido ali. E aquele tal negócio, né? Até você se adaptar, o teu organismo, ele sente de alguma forma. Fora a pressão, tem o fator emocional, tem o estresse, uma série de coisas, né? Então, a minha imunidade caiu. Então, eu fiquei, assim, muito medicada ali, me medicando. Nos primeiros dias. E eu não estava sendo aquela Andréia, porque eu estava medicada, eu estava tomando... Eu tenho alergia à salsicha. Ixi, você comeu salsicha? E aí eu comi salsicha. O que você sente quando você come salsicha? Então, a primeira coisa é inchaço, né? E enchei, e eu comecei a acordar e comecei a ficar todo dia com a cara inchada, inchando. Deus, isso afeta muita coisa. E aí eu tive que tomar um antialérgico. Que dá sono. E o antialérgico que dá sono. Então a Andréia fazia o quê nos primeiros dias? Dormia. Aí eu falei, meu Deus do céu, vão achar que eu entrei em planta, né? Eu preciso reagir. Mas imagina, você trabalhar o seu psicológico, porque você, de uma certa forma, a gente sabe o que o público está esperando de você, né? Então, você fala assim, não é a Andréia que a gente conhece. Então, um motivo, porque muita gente fala, nossa, no começo, eu vi muito isso. Nossa, no começo você estava muito quieta. Até quando eu cheguei em casa, até quando encontrei com o Naim, o meu filho que me conhece, o Naim falou assim, você estava doente? Olha, aí eu falei assim... Tava. Ele falou, eu sabia que você não estava normal. Porque não é o seu jeito. Você estava muito... ele falou, você não estava normal. Enfim, me recuperei, deu tudo certo. Aí a Andréia foi lá para, né? Entrou no jogo dias. Entrei no jogo, comecei a despertar para o jogo. Aí já fui para a zona de risco. Então isso já foi dando, né? Aí eu já falei, vamos acordar. Só que, Cíntia, o pessoal acho que conhece a Andréia Louca da Panela. Então, quando tinha um debate, o pessoal meio que não batia de frente, né? Entendi. Inclusive, quando eu tenho lá um embate com a Nádia, ela mesma ela volta atrás. E ela, não, tudo bem. Aí eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo. Então vamos desculpar, já fiz as pazes. Então, esse reality, para mim, foi interessante, porque eu mostrei que a mesma Andréia, que é destemperada, é aquela Andréia que volta atrás. E se reconhece, pede desculpa e faz amizade e fica tudo certo. Isso é legal. E como é aquela Andréia também que pode deixar uma rusga e continuar até o fim, enquanto você sentir necessidade. Exatamente. Aí veio a história da Edilene. Aí pessoa, aí a eliminação lá na outra zona de risco. E aí eu comento com a Natana sobre a coroa. Ela falou, não sei. Eu falei assim, nossa, mas estranho, né? Porque geralmente...
Porque quando a gente tem um símbolo, né, Cíntia, a gente não pode transferir o símbolo. Não, e as pessoas... é um emoji, é seu, é pessoal. É que nem uma logomarca. Uma logomarca. Reflete a sua personalidade, Exatamente, sim. a logomarca da sua empresa. É. E isso, né, eu sou muito ética, né? Eu tenho uma ética. Talvez por ter muitos cursos profissionalizantes, por fazer muito juramento de ética, eu carrego a ética. Tá. E quando eu vi aquilo, aí a Natália falou: se eu voltar, eu converso com ela. Ela falou: se eu não voltar, você pergunta para ela. Que era a ideia de ela não usar a coroa, de não, falar perguntar por quê, não, é. perguntar. Aí eu cheguei para ela no dia seguinte e falei assim: Edilene, tudo bem, tudo bem. Falei: deixa eu te falar, a gente estava vendo e eu vi a baronesa com a sua coroa. Eu queria saber por quê. Porque eu emprestei. Aí eu falei: não, tudo bem, mas talvez você não saiba, mas você sabe que uma coisa assim, uma marca, a gente não pode emprestar. E aí eu falei assim... Dizem comentários, não vi se é verdade, que parece que a família gostou quando eu falei isso com ela, nanana, enfim. Tá. Aí ela falou assim: não, mas eu não me importo. Eu falei: não, mas não é questão de se importar. É questão de você dar valor ao seu símbolo, à sua logomarca. Porque, assim, por exemplo, eu vi na sua cabeça, eu vejo na cabeça da baronesa, eu não vou assimilar o que está acontecendo. Embora depois que eu saí, que eu fiquei sabendo que o emoji da baronesa é uma coroa. Eu fiquei sabendo depois que eu saí, até então eu não sabia lá dentro. Mas o mesmo emoji para as duas não dá. Mas aí é que tá. Eu acho que Andréia, se eu tivesse uma coroa, ela ia ser minha e eu ia forçar a querer a minha panela. Se alguém aparecer com panela hoje, eu já aceitava. Eu vou até dar um jeito pra tantear o emoji da panela pra ninguém querer pegar a minha panela. Mas é verdade, é seu, te representa. A gente tem que se apegar àquilo. Foi difícil aceitar, mas atendendo as minhas panelinhas que me cobram, agora eu falo com orgulho da panela. E aí acabou que eu comentei isso com ela e passou. Ficou por isso mesmo, né? Tá. E como diz o pessoal do Neida, baronesa, e a baronesa sempre indo lá na casa, sempre na Casa Azul. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu sempre ficava quietinha na Casa Azul. Você ficava bastante mas eu não preciso sair, porque a treta vem até a mim, né? Que eu dei jeito. E a baronesa, ela ia lá me afrontar. Inclusive, uma vez ela vai lá, porque nós vamos fazer quando sair daqui, vamos fazer uma luta, que não sei o quê, até brinquei. Aquela tipo Popó e Kleber Bambam. Eu falei: vamos, bora. Eu falei: a primeira porrada que você me der, eu caio no chão. Ainda brinquei, né? Pensei, falando isso pra ela. Nossa, André, se eu fosse apostar um dinheiro, eu apostava em você, como baronesa. Desculpa, não sei nem se... Mas eu... não. Aí ela falou... Fala, Cíntia, você aposto em quem? Andréia? Vai lá, Andréia. Mas bora lá. Aí eu até brinquei. No outro podcast que eu fiz, eu falei, não, se for o caso, a gente faz. Só que ela foi no pod e falou... não vou dar biscoito pra ela, não quero saber, não vou dar ibope pra ela. Eu falei: então tá bom, eu também não preciso de ibope dela, também não vou ficar dando muito ibope pra ela, que eu já falei demais dela. Exatamente. E aí passou. Mas o que acontece? Por que isso? Por que, Cíntia? Porque aí foi passando, aí diminuiu a turma, fomos pra Casa Laranja. Sim. Quando eu chego na Casa Laranja, aí fica mais fácil a convivência ali, você começa a conviver. Aí no dia que aí depois teve a treta da Liz, que a gente vai falar sobre ela, mas aí a Liz entra na cozinha, que eu estava na cozinha. Sim. A Liz entra na cozinha e começa a falar: porque tem gente que é fofoqueira, porque tem gente que é folgada, porque tem gente que não fala na cara, né, baronesa? Pra te atacar. E aí eu fiquei sentada assim, falei assim: mas você tá falando com a baronesa, não é comigo? Porque, assim, uma coisa é você falar, né, Andréia? Porque se você quer afrontar alguém mesmo... Vai lá e porque mostra o endereço. O verdadeiro fofoqueiro e o covarde é aquele que fala por detrás e não fala na sua cara. Porque quando a pessoa tem uma personalidade... Vem cá, você foi falar de mim? O que eu faço? Sim. Vamos resolver quando isso. falam de mim, até na vida aqui fora... Por que ninguém faz fofoca com o meu nome? Você não deixa. Porque não, porque você já vai lá e esclarece. E outra coisa, até na minha família, até na vida pessoal, quando fala, fulano, porque fulano falou, fulano falou. E ficam sabendo já vou avisando, porque quem me conhece já vai ter a deixa. E eu vou dar a dica que eu não falo, geralmente eu faço. Já aconteceu isso com pessoas, e eu peguei as pessoas, então primeiro eu falar assim: vem cá, você falou isso pra fulano, e fulano falou isso, é verdade? Fala aí. Agora eu quero vocês falando na cara, olhando na minha cara que fala. Aí fica... Não, gente, fala a verdade. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber onde foi que eu falei. Porque eu falei isso, assim, assim, assim. E a pessoa distorce um pouco, não é aquilo. Fala, então não quer dizer, além de fazer a fofoca, ainda faz mal feito. Então faz certo. E a história da Lisiane, eu fiquei sentada, estava no chão, e eu fiquei sentada refletindo, porque eu falei assim: se ela tá falando negócio de fofoca, eu fiquei focada na Edilene. Aí eu falei: a Edilene deve ter ido falar alguma coisa pra baronesa. Entendi. E aquilo ficou na minha cabeça, eu esqueci, aí eu me travei.
E eu fui perguntar pra Edilane. Inclusive, eu vi pra Edilane e falei assim, Edilane, você foi falar alguma coisa da coroa com a baronesa? Porque eu só falei com você. E ela? Ela e o Brasil, né? Óbvio, né? Não, sim. Mas o Brasil... entendi, Eu falei pra ela, tava ela, a JJ, a Jaline, ela, a JJ e a Jaline. E aí eu falei assim, das 3, eu falei, a única que tinha... Aí eu fui fechando. A última que tinha proximidade era Edilane. Mas aí, Cíntia, por isso que eu falei, porque muita gente fala, por que eu não ataquei a Lisiane ali? Por que eu não fui em cima da Lisiane? Por que eu não questionei? Porque eu fiquei tão travada ali na situação da Edilane, que eu esqueci ali aquele momento. Entendi. E falei, não é esse BO eu não vou comprar agora, não, que eu tenho outro BO para resolver aqui. Entendi. E aí, beleza. E aí, depois, no mesmo dia que eu olho no vídeo, depois que eu saio, que a gente vê tudo isso, a baronesa vai dormir e fala, boa noite, meus amores, boa noite, né, Edilane? Aí a Edilane comentou alguma coisa que vai arrumar a coroa dela, alguma coisa de coroa, alguma coisa. Eu falei assim, aqui fora vendo isso, falei, filhas da mãe, Então, falsas era nas isso. minhas costas e eu que sou a falsa. Exatamente. Porque se elas estavam falando ali, então eu não sou a falsa, a minha Quer consciência... saber se eu não devia ter se metido no lance da coroa? Ou então pegasse uma coroa pra você, botava a panela na cabeça e tava tudo certo. Pois é, Era mas melhor, na era melhor. realidade é que tá um negócio, porque porque assim, lá, eu evitei falar, porque assim, a gente não trabalha com grupos, a gente trabalha com aliados. Sim. E no meio desses aliados, a gente tem as nossas prioridades. A Edilane, ela tava no grupo das minhas aliadas, que era a Natana, a JJ, a Pink, Não, a Dani Bavoso? Não, a Dani era do outro time, É. do outro aliado. Outro Não aliado, são, é. só que não são as prioridades, assim, na prioridade ali desse grupo era Natana, JJ, Jaline, tinha a Tati, não, porque depois a Tati foi depois, mas tinha Sim. a JJ, e tinha aquela, oh meu Deus, a Edilane. Ah, tá. Só que a Edilane, ela não era a minha prioridade, ela estava no meio das minhas aliadas. Sim. Assim como eu não era prioridade de muitas ali, que depois eu descobri. Aí, Cíntia, você vai ver no jogo. Aí você descobre fulano e ciclano. Aí fulano e ciclano começa a armar. Porque se for isso, se for isso, se for isso. Começa. E aí, numa suposta dinâmica, fizeram a panelinha. Aí eu falo que é panelinha, Tá. porque quando era comigo a gente era aliado. Quando era fora de mim, não era, eu via como panelinha. Panela. Mas quando era eu, não vamos nos aliar. Tá. Aí fizeram a tal da panelinha e falaram assim, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente, porque você põe isso, você salva não sei o que, você salva não sei o que. Aí eu olhei e falei, não, você é forte, porque aí a gente salva você. Putz, isso Caramba, pega, hein? Sou forte, caramba. Falei, mas eu não tenho muita certeza da minha força não, viu? Vocês podem se enganar com a minha força, porque nem eu sei a força que eu É tenho. lógico, é difícil saber Ninguém dentro sabe. do jogo. É muito fácil falar, Aí- você é forte. Aí foi passando. Aí beleza, passou. E aí tivemos aí a final. Aí Aí, Cíntia, quando foi tendo as primeiras eliminações que o céu não subiu com a Anne. É que vocês não sabiam. Lá na Não. vila que essas pessoas garantiam já uma vaga. não, mas assim. pensa, a gente não sabia. Sim, pra Aí você vê vocês tinha duas sido pessoas eliminado. fortes que voltaram, sair. É. Aí, de repente, sai Haddad. a Haddad e a O Geni. próprio Bruno Cardoso, Não, que teve aí- o embate com o Gui. Então, aí saiu o Bruno, aí saiu o Haddad e a Geni, aí saiu o Haddad, O Caio e a Geni. Caio e a Geni. Caio, isso. é. Aí você fala, meu Deus, E aí? se eles saírem, vixe, Maria, quando eu bater, eu não volto mesmo, né? Entendi. Aí você fica assim, falei, não. Aí quando eu fui para aquela zona de risco, eu fico com muito medo. Mas eu fui fazendo um cálculo de 20. É. Aí você Mas na fica verdade meio... era só 14 Eram só depois. 14. E detalhe, né? É. Só foram 8 8 mulheres, mulheres. e 12 homens. E já que era pra ser 8 mulheres, podia ter colocado uma com personalidade. A galera aqui, ó, Renato, faltou a Andréia enfrentar de frente a Lisiane Baronesa. Elas provocaram direto, que é o que a Andréia contou agora pra gente, Rê. Mas ela não quis, foi isso que tirou ela da mansão. Essa é a visão do Renato, não é que ela não quis.